Olá! A partir do artigo 70, começamos a tratar de capacidade processual. O assunto é partes e procuradores. E o primeiro tema trabalhado no nosso código é justamente o regramento da capacidade processual. Para que possamos compreender a razão da importância e da essencialidade desse instituto, da capacidade processual, é importante discernir a diferença entre capacidade processual e outras espécies de capacidade previstas no nosso ordenamento jurídico. Primeiramente, observemos o que diz o Código. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Vamos prosseguir. Artigo 71 diz que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Senhores, essa é a conceituação, a noção fundamental de capacidade processual. Há outras duas capacidades que os senhores precisam ter em mente: a capacidade de ser parte e a capacidade postulatória. Temos no nosso ordenamento jurídico basicamente uma classificação doutrinária em três aspectos: capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. A capacidade tratada neste momento pelo Código é a capacidade processual. Vamos diferenciá-la das demais capacidades. A capacidade de ser parte é, como os senhores verão, um pressuposto processual, mas esse não é o tema dessa aula. Agora, a ideia de pressuposto ressalta a essencialidade do tema. Capacidade de ser parte diz respeito à existência do ser humano, não diz respeito ao direito processual, é advindo do próprio direito material. Ou seja, quem traz o conceito da capacidade de ser parte é justamente o Código Civil. O Código Civil elenca que toda pessoa nascida com vida tem capacidade para ser parte. É a faculdade de titularizar direitos. No nosso ordenamento jurídico, não é possível atribuir a titularidade de um direito a objetos e coisas. Apenas pessoas podem titularizar um direito, podem ser donos de coisas, podem interagir com outras pessoas exercendo direitos subjetivos ou potestativos, somente pessoas nascidas com vida. Entretanto, a lei põe a salvo os direitos do nascituro, que é aquele que ainda não saiu do ventre materno. Então, também sobre esses embriões repousa uma expectativa de direito. É assim que também haverá a possibilidade de ação de alimentos para algum bebê que ainda não saiu do ventre materno. Mas ele pode, excepcionalmente, estar ali sendo uma parte que vai receber a tutela da expectativa do seu direito. Por que todo esse cuidado para tratar? Porque há uma confusão enorme entre a capacidade de ser parte e a capacidade de agir no processo. É justamente a capacidade para estar em juízo, para agir no processo, que é a capacidade processual. É assim que os menores, aqui tratados no artigo 71, os menores de 16 deverão ter a sua capacidade processual completada
por meio da representação, e os menores de 18, maiores de 16 e menores de 18, deverão ser assistidos para que possam exercer o direito do qual são titulares, ok? A capacidade de ser parte é justamente a capacidade de titularizar direitos. A capacidade para exercer tais direitos em juízo é a capacidade processual. Agora, diferentemente de ambas essas capacidades, temos a capacidade postulatória, que é a que os senhores podem estar aí buscando exercer após o estudo de um bacharelado em Direito, onde os senhores serão munidos da habilitação técnica após a aprovação no exame de ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, para representar os direitos alheios em juízo. Essa, senhores, é a capacidade postulatória, que não é privativa, só não é privativa dos advogados, porque o ordenamento jurídico estabelece algumas raras exceções em legislações esparsas, onde a parte que possui capacidade processual e possui capacidade de ser parte, ela também recebe a capacidade postulatória excepcionalmente, mas é uma exceção. Via de regra, a capacidade postulatória é exercida apenas pelos procuradores habilitados para tal, pela via da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? E também pela via, obviamente, do exercício de instituições como defensoria e outros aspectos, ok? Bem, então basicamente essa é a divisão. Nós devemos aqui ressaltar também que houve uma alteração quanto à capacidade de exercer esse direito. A capacidade para estar em juízo, a capacidade processual, a capacidade de exercer o direito, ela sofreu uma alteração com base no Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, a Lei 13.146 de 2015 derrogou, ou seja, revogou parcialmente o Código Civil, de modo que, atualmente, absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos, ok? Apenas o critério biológico é atualmente utilizado para tornar os incapazes absolutamente, ou seja, desprovidos da possibilidade de ingressar em juízo, de atuar em juízo, sem o instituto da representação, certo? Porque os absolutamente incapazes, os menores de 16 anos, devem ser representados. Eles não possuem absolutamente nenhuma capacidade processual. Nenhuma capacidade processual. Então, o seu representante irá adentrar em juízo para pedir o seu direito por força de autorização legal. Por outro lado, os relativamente incapazes, aqueles maiores de 16 anos e os outros elencados nos incisos do direito material, como ébrios, pródigos, esses serão assistidos, eles possuem uma relativa capacidade processual. Então, eles serão aí assistidos por alguém autorizado em direito para que possam exercer os seus direitos em juízo. Ok? Importante ressaltar esse último aspecto. Então, revisando aí, principais palavras-chave para diferenciar os três institutos. Capacidade de ser parte é a capacidade de titularizar o direito. É um ser vivo, um ser humano ou um nascituro, pronto, tem capacidade de ser parte. Agora, capacidade de estar em juízo, a capacidade processual,
é a capacidade de exercitar o direito. A palavra é exercitar. E, por fim, a capacidade postulatória é a capacidade de procurar, mas não procurar no sentido de encontrar alguma coisa, procurar no sentido jurídico, ou seja, agir como procurador. Só pode agir como procurador aquele munido da autorização do ordenamento jurídico. E, especificamente para postular em juízo, essa é uma habilitação técnica conferida aos advogados, via de regra. Sobre o tema, essas são as diferenciações essenciais para que os senhores compreendam.